E se o segredo para desenhar bem não tivesse nada a ver com a mão, e sim com a mente? Sabe aquela ideia de que desenhar é um dom, uma coisa mágica? Na verdade, é um mito. Desenhar é uma habilidade que se aprende. E o mais interessante é que tudo começa com uma pequena mudança na forma como a gente enxerga o mundo. É uma frustração bem comum, né? Olhar para um objeto, ver todos os detalhes com clareza, mas na hora de colocar no papel, o resultado sai meio esquisito, desproporcional. Simplesmente parece que algo não se conectou ali no meio do caminho. Mas olha, a boa notícia é que essa dificuldade quase nunca é uma questão de habilidade manual. O verdadeiro desafio está no jeito que o nosso cérebro traduz a informação. É uma falha na comunicação entre o que os olhos veem e o que a mão executa. Ok, vamos entender isso melhor. O nosso cérebro é uma máquina de eficiência. Ele foi programado para simplificar tudo, reconhecer padrões, para a gente sobreviver. Isso é ótimo para o dia a dia, mas, para quem quer fazer um desenho realista, isso é um verdadeiro desastre. A gente chama um desses modos de processamento simbólico. Funciona assim. Ao ver um rosto, o cérebro não para analisar cada curva e cada sombra. Ele pega um atalho. Ele só identifica rosto e puxa do arquivo um símbolo mental bem genérico. É rápido, é prático, mas, para o desenho, ele nos engana feio. Para desenhar de verdade, a gente precisa ativar um outro canal, o modo observacional. Esse modo meio que desliga os nomes das coisas. Ele foca só na informação visual bruta, nas formas abstratas, nas linhas, nos espaços vazios e, claro, nas manchas de luz e de sombra. E aqui a gente vê a diferença na prática. Olha só. À esquerda está o cérebro simbólico desenhando a ideia de um rosto. À direita é o modo observacional em ação, desenhando o que realmente está ali. As formas, as luzes, as sombras que compõem aquele rosto específico. A diferença é absurda. É o que separa um rabisco de uma obra de arte. Certo, então a pergunta é como é que a gente ativa esse tal modo de ver? Pensa nisso como aprender uma nova língua. O objetivo é parar de traduzir o que se vê em palavras e começar a pensar direto na linguagem das formas e das linhas. E esse exercício aqui é a ferramenta mais poderosa para forçar essa mudança de chave. A regra de ouro é bem simples. Não olhe para o papel. Sério, nenhuma espiadinha. A ideia é imaginar que o olho e a mão estão conectados. Enquanto o olho percorre bem devagar cada contorno do objeto, a mão vai seguindo, como se estivesse tocando ele à distância. O resultado provavelmente vai parecer bem abstrato, uma linha toda embaralhada. Mas isso, acredite, é um sucesso. O que importa aqui é o processo. É a prova de que é possível silenciar aquele cérebro que quer corrigir tudo e deixar o olho guiar a mão. Ok, agora que a gente já aprendeu a ver, vamos aprender a construir. Pensa num arquiteto. Ele não começa a casa pelas cortinas, né? Ele começa pela estrutura. No desenho, a lógica é exatamente a mesma. Isso aqui é como um alfabeto visual. Quase tudo no mundo pode ser simplificado em 4 formas primárias: a esfera, o cubo, o cilindro e o cone. Uma maçã é, no fundo, uma esfera. Um livro, um cubo. Dominar essas formas é como aprender as letras antes de querer escrever as palavras. Vamos botar em prática. Em vez de tentar desenhar o contorno peludo de um cachorro de uma vez, a gente constrói ele por partes. Começa com uma forma de ovo para o torso, uma esfera para a cabeça, cilindros para as pernas e, de repente, a pose e as proporções começam a fazer todo o sentido. Então, o ponto crucial é esse. A estrutura sólida, feita com as formas básicas, é a fundação de tudo. Os detalhes, o pelo, os olhos, tudo isso vem depois, para vestir esse esqueleto que foi montado primeiro no papel. Uma boa estrutura é fundamental, claro, mas ainda pode parecer uma coisa chapada, sem vida. A mágica que transforma um círculo numa esfera, que dá peso e presença para as coisas, é a luz. Desenhar bem, no fim das contas, é desenhar a luz. E a luz se comporta de um jeito bem previsível. Imagina uma esfera. Onde a luz bate mais forte, temos o brilho, o highlight. A área que vai se afastando da luz é o meio-tom. A parte mais escura do objeto mesmo é a sombra própria. E, por fim, a sombra que o objeto joga na superfície é a sombra projetada. Agora, para dar aquele toque de realismo a mais, 2 detalhes são cruciais. Primeiro, a luz refletida. Repara como a superfície onde o objeto está reflete um pouquinho de luz de volta para a sombra dele. Isso impede que a sombra vire um buraco negro. E segundo, o terminator, que é essa linha mais nítida e escura, bem na virada da luz para a sombra.
É ali que o volume realmente ganha definição. E olha só como tudo se junta aqui. A luz forte vindo da janela cria sombras bem profundas que definem a arquitetura do cômodo. Essa dança entre luz e sombra que não só esculpe as formas, mas também cria o clima, a profundidade, a sensação de realidade da cena. Certo. Com a visão, a estrutura e o volume dominados, a gente chega nos toques finais. Como organizar os elementos no palco e, quem sabe, encontrar uma voz única nesse processo. 3 conceitos rápidos podem transformar um desenho bom numa imagem realmente poderosa. Primeiro, a regra dos terços. Colocar o assunto principal fora do centro costuma criar mais dinamismo. Segundo, o espaço negativo. Às vezes, desenhar as formas ao redor do objeto ajuda a acertar a precisão do próprio objeto. E por último, criar um ponto focal. Usar mais contraste ou mais detalhe para guiar o olhar para onde é mais importante. E o tal do estilo? Bom, a verdade é que não dá para sair procurando por ele. Estilo não é uma receita de bolo. Ele é a soma natural das nossas escolhas, do tipo de linha que a gente gosta, do jeito de usar a sombra, das nossas influências e até das nossas imperfeições. Ele simplesmente aparece com a prática. No fim das contas, todos esses fundamentos são apenas ferramentas. Ferramentas para pegar um lápis e conseguir traduzir uma percepção única do mundo para o papel. A jornada do desenho não começa na mão. Ela começa no despertar do nosso olhar.